Vamos iniciar a correção dos exercícios. Será que você acertou? Vamos verificar. Primeiro exercício. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais 1,50 por quilômetro rodado. Primeira pergunta. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de X quilômetros? Opa! Então, eu tenho uma taxa fixa de R$ 40. Estão lembrados que a gente já fez na outra aula? Mais 1,50 por quilômetro rodado. Como o quilômetro aqui nós estamos chamando de X, a nossa expressão vai ficar 40 mais 1,50 vezes X. 40 mais 1,50, X, tá certo? Espero que você tenha acertado. Vamos ver o próximo. Quanto custará um carreto de 42 quilômetros? Agora, ele já me disse, não é para usar mais o X. Eu não tenho uma dúvida em quantos quilômetros ele vai estar percorrendo, eu já tenho uma certeza. Percorreu 42 quilômetros. Quanto que vai ser cobrado esse carreto? Então, eu tenho 40 mais 1,50 vezes 42. 40, 1,50 vezes 42 dá 63, então mais 63, nós temos um total de R$ 103. Então, um carreto, um percurso de 42 quilômetros vai custar R$ 103. Se você não acertou e ainda tem dúvida, anote, depois escreva para mim lá no blog, tá certo? Uma empresa de telefonia cobra por mês uma assinatura de R$ 65, mais 50 centavos por minuto utilizado. Quanto pagará uma pessoa que utilizou 240 minutos durante um mês? Então, nós vamos ter que pagar. Essa pessoa tem que pagar a taxa fixa de R$ 65 e mais 50 centavos por minuto. Se foram 240 minutos, a nossa expressão ficou 65 mais 50 centavos vezes 240. Eu tenho 65 mais 120, então a pessoa pagará R$ 185. Se uma pessoa utilizar os serviços dessa empresa por X minutos durante um mês, qual o polinômio? E aí, quando está falando em polinômio, nós estamos falando em expressão algébrica, que expressa o valor dessa pessoa, o que essa pessoa deverá pagar. Então, qual é a expressão algébrica que expressa o que ela tem que pagar? Parte fixa de 65 mais 50 centavos vezes X. Está aqui a nossa expressão. Vamos ver agora o exercício 3. Na tabela estão os preços de um estacionamento. Então, a gente observa que a tabela, a primeira hora se paga R$ 6, a segunda hora R$ 3 e as horas seguintes R$ 2 cada. Primeira pergunta. Se estacionarmos o carro por N horas com N maior que 2, qual será a quantia Q a pagar? Então, vamos verificar. Eu tenho que pagar 9 horas, que são as 2 primeiras horas que eu parei, mais R$ 2 por cada hora seguinte. Só que eu não posso cobrar o total de horas, porque eu já paguei nesses R$ 9 aqui do início, eu já paguei as 2 primeiras horas. Então, eu tenho que descontar essas 2 primeiras horas que já foram pagas. Eu só vou pagar R$ 2 pelas horas excedentes, pelo que ultrapassou das 2 horas iniciais. Então, efetuando a distributiva, 2 vezes n, 2n, 2 vezes menos 2, menos 4. Eu posso agora fazer 9 menos 4, e a fórmula que eu encontrei vai ser
5 mais 2n. Dessa forma, eu não preciso mais ficar descontando as 2 horas iniciais. Sempre vai dar certo, tá? Então, se ele estacionar como na letra B, use a fórmula que você acabou de encontrar e calcule o Q para n igual a 4 horas. Então, eu já vou colocar direto a fórmula lá. 5 mais 2n. Então, no lugar do n, eu vou colocar o 4. Eu tenho Q é igual a 5 mais 2 vezes 4. 5 mais 8, que é igual a 13 reais. Se nós fizermos, como são só 4 horas, dá fácil da gente fazer aqui olhando a tabela. 6 mais 3, 9. Já paguei 2 horas. Mais 1 hora, 9 e 2, 11. Mais a quarta hora, 13 reais. A fórmula abaixo, segundo critérios estéticos de algumas pessoas, dá o peso. Peso não é o termo correto, cientificamente correto. Falamos peso, eu estou pesando quanto? Eu já me pesei. Mas o correto é massa. Ideal de mulheres, então qual o peso ideal de mulheres? De 18 a 30 anos em função à sua altura. Então, conforme a altura, teria um peso ideal, segundo essas pessoas. Calcule o peso ideal para uma mulher de 1,60 m de altura. Antes da gente sair calculando, é preciso observar. O peso ideal está em quilogramas. E aqui, esse A está representando a altura em centímetros. Então, 1 metro, 100 centímetros. 1,60 m, 160 centímetros. Então, vamos começar a efetuar os nossos cálculos. No lugar do A, eu vou colocar, então, 160. Então, observa aqui, ó, no lugar desse A, está aqui o 160, no lugar desse A, 160. E aí nós vamos começar a calcular. Eu tenho 160 menos 50, 110. 160 mais 150, 310. Vou efetuar essa divisão. Então, eu tenho 110 menos 62. O peso ideal nessa condição, nesse critério estético, seria de 42 quilogramas. Então é isso, pessoal. Tem dúvida? Tem alguma coisa que você ainda não entendeu? Anota e escreve para mim lá no blog. Porque na sexta-feira nós teremos uma aula com transmissão ao vivo e eu vou poder esclarecer melhor a sua dúvida, tá certo? Então é isso, um bom descanso, até mais.